Muitos brasileiros estão desistindo de viver em Portugal. E eu e meu marido fomos parte dessa estatística. Nesse vídeo eu vou falar para vocês algum desses motivos. Vem comigo. Oi, gente, meu nome é Caroline Mevier e eu morei em Portugal por aproximadamente 2 anos. Agora eu tô na Espanha há um pouco mais de uma semana. E eu tenho uma visão que busca trazer um pouco de sensatez. E, inclusive, não vou chamar o meu marido que tá aqui atrás de mim para participar do vídeo, porque ele está com muito ódio no coraçãozinho dele relacionado a Portugal. E eu respeito, porque existe uma grande polarização de pessoas que também estão muito traumatizadas com a experiência, né? Que viveram em Portugal, e essas pessoas têm seus motivos. Mas o meu intuito nesse vídeo é te mostrar que eu sei que nenhum lugar do mundo é perfeito, mas que Portugal tem piorado muito, tá? Então vamos falar um pouco sobre as nossas expectativas desde que a gente chegou em Portugal, tá? Principalmente a minha realidade, né, enquanto indivíduo, e o que me fez realmente, aos poucos, ir me sentindo extremamente saturada e perceber que Portugal já não era mais um lugar para eu chamar de casa. Eu não costumo trazer uma vibe de ódio para as coisas, apesar de muitas vezes me sentir revoltada com algumas situações. Mas antes dessa revolta realmente tomar espaço no meu coração, eu decidi sair de lá. Eu não tinha chegado nesse estágio. Eu geralmente não espero esse nível, né, de trauma, de bloqueio interno chegar. Infelizmente, é bem provável que algum português apareça aqui para comentar no vídeo, porque sempre tem. Eu tenho diversas plataformas onde eu falo tanto de assunto de migração, assunto de saúde, assunto de viagens no geral, e geralmente aparece muito mais portugueses para alfinetar, para trazer assim comentários maldosos, limitados, ignorantes, do que para realmente acrescentar em alguma análise mais crítica, né? Então, um dos maiores problemas é justamente esse. A gente, enquanto imigrantes, se sentia assim, não poder pontuar algum fato negativo relacionado a Portugal, porque é como se a gente estivesse de favor e a gente não pode reclamar, né? Então, quem vocês acham que são? Tá achando ruim? Volta pra tua terra. Enfim, essa frase assim muito batida. É uma mentalidade que parece que parou no tempo mesmo, é uma questão energética e cultural, e aqui eu não tô generalizando, mas sim, a cultura influencia, e sim, é a grande maioria que pensa assim. Acredito que também influenciado por questões políticas, né? Agora a gente tem um governo de direita e de extrema direita ali, aliados, promovendo muitas leis anti-imigrante, muito discurso de ódio, propagando o preconceito, né? A segregação, né? A separação, esse separativismo de grupos, né? Inclusive dentro dos próprios migrantes, né? Às vezes eles apoiam os brasileiros, mas não apoiam as pessoas que vieram do Bangladesh, ou não apoiam os muçulmanos, ou não apoiam os orientais, né, ali, sei lá, chineses, por exemplo. Então, isso tudo também enfraquece. É muito bom lembrar que imigrante é imigrante. E esse grupo, no geral, devia se unir, tá? Ao invés de propagar junto esse tipo de informação. Eu, sinceramente, agradeço a Portugal, porque para mim foi uma porta de entrada, né? Eu entendo que quando a gente pensa em sair do nosso país, falando aqui para os brasileiros, a gente tem várias dificuldades e barreiras para a gente conseguir acessar outros países do mundo. Primeiro, questões financeiras, depois a gente tem impactos culturais que podem ser diferentes, e Portugal, por ter muita brasilidade presente, né, e tem realmente muito brasileiro em todo lugar de Portugal. Para muitas pessoas, isso é um facilitador, faz você de alguma forma se sentir em casa. Não foi uma, nem duas, nem três vezes que eu fui em eventos assim portugueses, festivos, específicos de diferentes cidades e estava tocando mais de 1 hora de música brasileira, por exemplo, né? Então aquilo de alguma forma aquecia o nosso coração também e vai nos fazendo se sentir minimamente acolhidos. Tem a questão da língua também, que é muito importante. A gente sabe que no Brasil a maioria das pessoas não tem acesso a falar inglês, a falar, enfim, francês, nem mesmo espanhol, enfim, alemão, então, outras línguas. A gente não cresce, a gente geralmente na escola vê mal o verbo to be, né? E eu até hoje não falo o inglês fluente, sem me virar. O meu marido aprendeu em Portugal justamente com
essa diversidade, esse contato com a diversidade, né, mundial, com pessoas da Alemanha, enfim, e de outras regiões do mundo também que ele foi conhecendo, que é um ponto positivo, porque estar na Europa nos proporciona esse contato inicial. Apesar de que Portugal ainda a gente vê que proporciona bem menos do que outros países, né? Podem proporcionar, até pela sua capacidade territorial, até porque muitas pessoas não têm buscado Portugal nem tanto, nem mesmo para turismo, enfim. Mas é um ponto importante de se valorizar. E eu compreendo as pessoas que querem, desejam e sonham morar fora e pensam logo de imediato em Portugal, né? Eu conheci pessoas bacanas, fiz amizades com pessoas, né? Eu fiz mestrado no início, quando eu cheguei em Portugal. Eu tive desafios nesse mestrado, justamente por diferenças culturais, diferenças de pensamento. Como eu estudava promoção da saúde, a gente falava muito sobre comunicação em saúde, a criatividade brasileira, a forma de acessar ali para trazer um conteúdo sobre saúde. Eles tinham um pensamento mais conservador dentro do ambiente acadêmico também. Isso foi me gerando algumas restrições. Inclusive, eu desisti do mestrado no final por alguns motivos que eu vou trazer um vídeo específico falando porque eu desisti do mestrado. E para mim foi um peso a menos no meu coração, sinceramente. Hoje eu continuo fazendo promoção da saúde de outras formas, mas de forma mais prática, né? E, de toda forma, falando de pessoas que eu conheci lá, desde o mestrado, eu conheci pessoas de vários lugares, né? Mas falando de amigas portuguesas que sim, colegas, né? Que elas davam um certo apoio quando precisava também. Os professores também eram bons, no geral, não tenho, assim, uma reclamação específica para se fazer. Eu tive bons momentos com algumas pessoas e também tive conflitos com outras. Isso eu também já vivia no Brasil, não é uma coisa assim exclusiva por estar morando em Portugal. Na sociedade, no geral, depois que eu saí do mestrado, mudei de cidade, fui morar em Covilhã, né, ali aos arredores da Serra da Estrela, que foi um lugar muito legal, que me recebeu muito bem, a cidade mesmo, a beleza natural que a cidade tinha, de sair de um canto que eu morava em Alhandra, e ir para um interior tão bonito e ficar um ano lá foi, assim, muito importante para me ajudar a colocar a saúde mental em dia, sabe? Em muitos aspectos. E eu acho que eu soube aproveitar, junto com meu marido, todo esse momento de ficar bem, porque na hora que começou a declinar, foi a hora que a gente falou, não, vamos embora daqui também. Eu acho que o imigrante tem que ter essa coragem. Ele já saiu da sua casa uma vez, a sua terra natal. Ele não pode se prender em pouca coisa e gerar ali raízes em outro lugar, ter medo de sair, de arriscar, às vezes de morar em outras cidades, né, de Portugal, conhecer o norte, conhecer o sul, testar. Por questões políticas que a gente vem acompanhando, a gente percebeu que mudar de cidade, né, de distrito ali, não ia fazer grande diferença. Foi por isso que logo a gente decidiu prontamente, então, mudar de país. E o país mais próximo que a gente tinha de Portugal nesse momento, até porque a gente está aqui na Espanha nesse momento como turistas, né, porque estamos dentro do prazo dos 3 meses ainda, mas a gente pretende ficar sim para morar e a gente já tem uma certeza no nosso coração que é nunca mais voltar a morar em Portugal. Se fosse o caso, a gente voltaria até para o Brasil, que também não é um dos nossos planos, né? A gente faz acontecer a realidade que a gente quer e, enfim, mas voltar para Portugal não é uma realidade para nós. Mais socialmente falando, a gente também teve bons vizinhos, pessoas que colaboravam, pessoas que mesmo depois que a gente se mudou, ligavam, e isso eu tô falando de portugueses, tá? E portuguesas, que ligavam, queria saber como a gente tava, assim como eu também tive muito problema com brasileiros em Portugal, muito. No ambiente de trabalho, os que mais me afetavam em muitos sentidos, que desrespeitavam, que não respeitavam os meus limites, né? Antes da gente chegar em Covilhã, a gente dividia uma casa com um brasileiro que foi uma péssima companhia, uma péssima pessoa, que me adoeceu muito dividir casa com ele. Então, é sempre bom lembrar que desafios interpessoais, pessoas escrotas, pessoas ruins, maldosas, ignorantes, a gente vai ter sim em todas as nacionalidades. É por isso que eu busco pensar dessa forma, realmente é uma forma que eu acredito ser mais sensata e mais equilibrada. Porém, nada disso diminui o fato de que
num sentido global, falando do país, né, numa ótica bem assim integral mesmo, eu sentia que eu não estava mais cabendo em Portugal, essa é a verdade. Muitas pessoas, né, falam que nunca presenciei xenofobia e tudo mais. E sinceramente, eu acho uma visão um pouco errônea de se você é imigrante, você querer esperar que aconteça especificamente com você. Primeiro, às vezes a xenofobia ela é bem estrutural e ela é bem disfarçada. É assim: és brasileiro, então. O seu português não sei o que, não é muito adequado, não é correto, né? Então, há essas sutilezas que estão impregnadas ali, você se sente alguém fora da casinha. E por mais que você tenha buscado Portugal, porque fala português, por exemplo, a gente chegando aqui na Espanha, mesmo com um pouco do desconforto do espanhol, que sinceramente está sendo um prazer para a gente aprender essa nova língua, que não é tão difícil quanto o inglês, né, do meu ponto de vista, a gente tem se sentido muito mais acolhido no geral. Você não se sente que é um intruso, você não sente que há uma competição tão ferrenha, uma polarização tão grande. Quem é a favor de brasileiro ou não? Quem é a favor de imigrante ou não? E Portugal tá nessa energia e é uma crescente. Que se vocês forem vendo notícias, né, sempre tem notícias muito sérias relacionadas à xenofobia. Inclusive um caso que me chocou muito, em novembro a gente teve o caso de uma criança que vinha sofrendo xenofobia na escola. A mãe já havia procurado a escola, reclamado, já eram agressões verbais bem sérias e psicológicas com a criança, né, uma criança com a outra. E nada foi feito por parte da escola até que culminou na perda, se eu não me engano, de 2 dedos da criança, com maldade mesmo dessas outras crianças que perseguiam essa criança brasileira. Então, muito cruel, muito triste e muito perigoso, porque assim, gente, mexer com brasileiro é complicado, né? A gente pode ter toda a sanidade mental por um lado, mas não mexe com um dos nossos não, porque aí, como diz na nossa terra, o bagulho fica tenso. Eu sou mãe. Minha filha não tá aqui na Europa ainda, não teve oportunidade de morar em Portugal. Se Deus quiser, vai chegar aqui já direto na Espanha. Mas se Deus me livre, eu não gosto nem de pensar nessa possibilidade, esse tipo de coisa tivesse acontecido com ela, eu não sei, sinceramente, o que eu faria. Eu até prefiro não falar aqui no vídeo pra não abrir precedentes e ideias, mas assim, eu iria até o fim e não sei se seria só de uma forma atrás da justiça legal, não. Mas a questão é que só de falar, né, sobre outros casos, quem tem um mínimo de empatia vai sentir. E é justamente esse ponto, quando a gente fala de xenofobia, que é importante lembrar, né? Que se você tá vendo o que tá acontecendo com outros imigrantes, é questão de tempo, uma hora acontecer com você também, com seu filho também. São instituições que representam isso, que apoiam isso. E também não tô falando de todas as instituições ou de todos os professores, mas infelizmente é um movimento crescente, é um movimento político que tem acontecido cada vez mais e que você, imigrante que ainda está em Portugal, precisa se empoderar, precisa saber se defender também disso tudo, né? E não ficar passando a mão, né? E lambendo bota do opressor, como a gente fala. Você precisa perceber que você está no time dos imigrantes, querendo ou não. Você tem que ter essa consciência de que lá, por mais que você seja queridinho na frente de um e de outro, né? Num contexto falando de... E que você tem amigos portugueses também, de outras nacionalidades, mas num contexto geral, o seu lado é o lado de quem está fora do seu país de origem. Eu coloquei aqui no Google rapidinho assim, índices de xenofobia em Portugal. Então, uma pesquisa breve, se você jogar, você vai ver que esses dados, ou se você vier me falar ou comentar, baseado em quê? Isso é ilusão, blá blá blá, nós gostamos dos brasileiros. Não sou eu que estou dizendo, gente, isso é uma realidade sentida, percebida, mas também registrada. Então, aqui tá assim, os índices de xenofobia em Portugal mostram um crescimento preocupante, especialmente contra brasileiros. Como eu falei, essa rixa. Então, você se sente, assim, sendo expulso o tempo inteiro, de alguma forma, por mais empoderado que você seja. Com um aumento significativo das denúncias de 2017 a 2023, atingindo um recorde em 2023. Relatórios apontam para discurso de ódio online e político, discriminação no acesso à habitação. Realmente, há pessoas que não alugam, não arrendam casa para brasileiros, não empregam brasileiros, né? Tem outros que gostam, até porque tem notícias saindo do mundo afora também que os brasileiros são da nacionalidade com mais capacidade de adaptação, né?
Mas, enfim, portugueses no geral não têm feito essas escolhas, têm feito uma escolha que vai no movimento de retrocesso muito mais do que de crescimento. Apesar de esforços de movimentos sociais para criminalizar racismo e xenofobia, e aí tá um outro grande problema. Em Portugal, infelizmente, não existem leis relacionadas à xenofobia, a racismo, né? Então, muitos imigrantes que vêm do continente, por exemplo, africano, ou até mesmo de outras origens, né, que têm a cor preta na sua pele, sofrem a xenofobia e, somado a isso, sofrem também com racismo. Isso é muito sério. Eu acho que deveria ter uma intervenção a nível da União Europeia e acho que esse momento vai chegar, porque o que acontece, todos esses abusos e lacunas, é justamente por não haver leis, né, que possam regular mesmo ali as sanções para quem comete isso. Denúncias registradas. Olha só, houve um aumento de mais de 500% nas denúncias de xenofobia contra brasileiros entre 2017 e 2021. Isso é um ponto importante. Primeiro, muitos estão ficando cansados, né? E esse vídeo tá virando quase todo sobre xenofobia, mas esse não foi o único motivo que nos fez sair de Portugal, tá? Mas é claro que conta muito, né, gente? Porque tem uma frase que fala que lar é onde o seu sistema nervoso não precisa lutar. E a gente muda para um outro país buscando melhores condições de vida, mais qualidade, mais segurança. Com tudo isso aqui que eu tô falando para vocês, naturalmente, você não vai adquirir, você não vai conquistar isso que você foi buscar. E é muito interessante ver que estão havendo denúncias e você deve mesmo denunciar, não existe lei para isso ainda. Gente, vai, procura a polícia, enfim, contrata advogado. Quem tiver essa possibilidade, eu sei que não é a maioria dos imigrantes que tem possibilidade de ter um acesso, uma ajuda jurídica, mas busque meios, não só abaixe a cabeça e aceite que falem com você no trabalho de determinadas formas, que abusem ali do seu espaço, às vezes do seu corpo, né? Ou fazendo piadinhas relacionadas à sua nacionalidade, porque tudo começa assim. Isso já mostra muito do desrespeito. Eu ficaria bastante tempo aqui falando de xenofobia, quem sabe eu traga um vídeo específico com pesquisas mais embasadas que eu posso trazer para vocês e a gente apresenta mais dados, tá? Mas seguindo os motivos por quais a gente mudou, por exemplo, na AIMA, né? A gente tem essa agência que regula os imigrantes, que regulariza, inclusive, que proporciona ali documentos para o imigrante sair, né, dessa irregularidade, mas a própria AIMA é uma instituição que parece querer sabotar o imigrante, né, porque ela sabe, olha o que a gente percebe, né, nessa trama, que os órgãos não são competentes o suficiente, inclusive, gente, há muitas denúncias de advogados que colocam em suas redes sociais, olha, eu fui tentar hoje resolver uma coisa na AIMA, com uma pessoa que, sei lá, tinha um visto de estudante, tinha direito a isso e isso, e eu não consegui, a pessoa que tá lá na AIMA não sabia me informar, são pessoas desinformadas, o advogado às vezes mostra a lei, lê a lei pra pessoa e a pessoa diz, olha, não podemos fazer nada por você, é isso, volte mais tarde, senta na sua casa e reza. É esse tipo de solução que eles dão, né? Então, todos vão ficando travados, sua vida vai ficando travada, porque enquanto você não consegue se regularizar, ter opções, né, normativas para viver, para acessar a saúde, para trabalhar, para gerar uma renda melhor, você vai continuar na mão da exploração, da servidão, repetindo esses padrões por longos anos, esperando algo mudar, mas você precisa entender minimamente de questões políticas também, para saber até onde você deve lutar ou às vezes abandonar o barco. A AIMA, ela realmente tem muitas falhas, né? Muitas pessoas esperando por regularização, em filas infinitas, muitos processos, às vezes apresentado tudo corretamente, a AIMA manda lá que está indeferido, sem mais explicações, restringindo o direito, às vezes, a essa pessoa recorrer, perguntar novamente, solicitar algum apoio, enfim. E é isso, milhões ficam ali, vão ficando, né, à margem da sociedade, num limbo, se sentindo irregular, tem essa sensação interna também de estarem irregulares, o que é muito ruim, né, porque isso atrapalha naturalmente a caminhada da pessoa, como se ela não tivesse de cabeça erguida, né, para seguir adiante. Aquela ideia de estamos fazendo um favor para você acaba penetrando mais internamente mesmo, né,
essas pessoas, quanto mais fragilizada, quanto menos estudo esse imigrante tem, menos empoderamento, mais ele se torna vulnerável numa sociedade como essa. Então, é um problema extremamente caótico. Particularmente, um ponto que me fez, assim, ir desmotivando, e através de tantas desmotivações que eu tô citando nesse vídeo pra vocês, é que a gente vai tomando a decisão de, ué, o que a gente tá fazendo aqui? Eu tenho uma formação em enfermagem obstétrica, né? Sei que, naturalmente, para você conseguir exercer a sua profissão em Portugal, a gente precisa passar por algum tipo de validação. Grande parte dessas validações que saem em tempo hábil custam mais ou menos o valor de um ordenado mínimo, e eu não tive esse um ordenado mínimo sobrando, porque, na verdade, o ordenado que você tem dá mal para você pagar o seu arrendamento, que é outro ponto que eu vou falar aqui para vocês, né, que é o seu aluguel. Então, mais uma vez, você fica preso, né, nesse ciclo de apenas sobreviver, não conseguir crescer no país. O problema é que não é só o imigrante que perde, porque não é só ele que não vai crescer. Nisso, o país, politicamente e economicamente falando, também vai travar e também não vai crescer, que é um reflexo do que está acontecendo em Portugal e provavelmente do que vai só piorar. Então, eu penso, lá precisa de muitos profissionais da saúde. Lá tem um alto índice de cesáreas crescendo, de violência obstétrica crescendo. Então, profissionais como eu devem existir mais lá em Portugal também, dispostos, quem sabe, a trabalhar nas suas áreas, assistenciar gestantes, gravidez, pré-natal, parto, mas não há sequer nenhum movimento do governo para facilitar a chamada desses profissionais. E eu já vivi em Portugal com autorização de residente, com a autorização de residência, que eu fui através do visto de estudante, né? Então, realmente é algo pra gente perceber. E como a minha área, eu imagino que há várias áreas, assim, que necessita. Agora a gente vai ter o visto, né, de procura de trabalho somente para áreas, assim, bem específicas, né, de mais alta complexidade. Pode ser que isso entre. Mas também é preciso pensar, às vezes, em tirar aqueles profissionais capacitados que estão trabalhando em obra, na restauração, enfim, em trabalhos mais braçais, que sim, outras pessoas podem fazer por eles, e colocá-los na sociedade, principalmente uma sociedade envelhecida, ou uma sociedade que também está migrando muito para outros países, ou uma sociedade que simplesmente não quer fazer alguns tipos de trabalho e ajustar esse alto número de imigrantes para trabalhar a favor dessa sociedade. Eu tenho certeza que com oportunidade, né, principalmente dentro de suas áreas, área da saúde, área de segurança, muitos imigrantes ficariam muito felizes e o país só teria a ganhar. Mas isso, essa facilitação, esse apoio, enfim, não existe. Outra coisa que nos motivou, como se tudo isso que eu falei já não fosse motivo suficiente, né? A gente, na verdade, foi bem paciente e acho que quem fica muito tempo em Portugal também é extremamente paciente ou às vezes está precisando de mais impulso, mais possibilidade, pensar um pouco fora da casinha, talvez usar esse tempo em Portugal para fazer fazer aulas, né, para outros idiomas, para conseguir ampliar suas possibilidades, seja na União Europeia ou em outro lugar, mas enfim. Outro ponto que nos fez, né, desistir foi a questão dos baixos salários comparado com o alto custo de vida. Então, Portugal, ele tem dos mais baixos salários da União Europeia, não chega a 900 euros e com desconto não vai chegar nem a 800, né? E a gente tem, como eu tinha falado no início do vídeo, arrendamentos dos mais caros do mundo, né? Principalmente para as pessoas que estão focando somente em ir para Portugal e morar em Lisboa ou no Porto, por exemplo. Tem vídeo aqui no canal falando da diferença de morar em grandes centros assim ou no interior, né? Tem prós e contras. Depois dá uma olhada aqui na playlist Migração para vocês irem conferindo. Outro ponto que aí vai variar muito do cenário familiar, da sua personalidade, de como é você, é a questão do choque cultural. A gente acha que vai ser muito parecido porque fala português e, sinceramente, é bem diferente em muitos aspectos. Como eu falei para vocês, há um conservadorismo que se mantém e que em muitos momentos está crescente, aliado àquelas questões políticas que eu falei no início, né? Algumas dificuldades, como eu falei também em relação a críticas. Então, é a mesma coisa da gente chegar e falar assim, o Brasil é só maravilhas, né?
Todo mundo lá é muito hospitaleiro, bons anfitriões, o povo que tá sempre feliz. E eu não aceitar falar que existe corrupção, que existe um alto índice de feminicídio, por exemplo, que foi matéria que eu vi recentemente, ou que a educação básica, a educação pública no Brasil não tenha que melhorar, ou que o desmatamento, sei lá, não está também muito aquém do que seria justo para o planeta. Então, é uma cegueira total você querer adotar o seu país ou o seu político de estimação ou o seu partido político e colocar isso acima de todas as coisas como verdade absoluta. E em muitos momentos, em Portugal, é isso que acontece. Os portugueses, em sua maioria, não aceitam críticas, né? E em momentos assim na internet, se acham no direito de vir comentar tudo que eles acham, eles tiram da cabeça deles, sei lá de onde, né? E tem esse pensamento, sim, que parece que muitos ficaram na Idade Média. Amar o país não tem nada a ver com fechar os olhos para os seus problemas, né? Pelo contrário, se a gente realmente ama uma coisa, se a gente ama o nosso país, a gente quer ver ele melhorar, né? A gente quer ver ele crescer, se desenvolver, se fortalecer nos pilares que estão mais fracos. Então, tudo isso, todas essas críticas deveriam ser consideradas para melhorar. Não há como ter melhor em alguma coisa que a gente nega. E é isso, o meu sonho nunca foi morar em Portugal, o meu sonho sempre foi ter experiência de morar fora do Brasil e, sinceramente, a gente tá muito mais no estilo de cidadão do mundo, de viajar pelo mundo, a gente também não pretende parar na Espanha, só que a gente pretende morar mais tempo, sabe? Tem aqueles nômades que moram 3 meses só, 6 meses, não. A gente gosta e pretende ficar 1 a 2 anos em cada lugar, conhecer, quem sabe quando a gente se cansar, daqui 10, 20 anos, a gente escolhe um lugar para parar mais tempo, né? Ou a gente vai muito assim, fluindo, né? Então, se o lugar tá abrindo portas, se não tá travando a nossa vida, se a gente realmente tá se sentindo feliz, a gente vai se mantendo. Mas uma vez que a gente já saiu do Brasil, não tem por que a gente se prender totalmente a um lugar. Esse vídeo não é necessariamente um conselho, se te serviu, acho interessante, que realmente você possa filtrar, às vezes já vai condizer com algo que você estava pensando. Eu acho que na vida é importante a gente ter um planejamento mínimo, isso é óbvio, mas é muito necessário a gente ter coragem, seja para sair do Brasil para Portugal, seja para sair de Portugal para um outro lugar, enfim. É importante a gente saber nos colocar em primeiro lugar, colocar os nossos sonhos, nossa energia, nossa saúde mental, nos preservar, né? E não sair doando isso de graça, né? Sem estar recebendo ali a mesma valorização do que a gente entrega. Isso serve para tudo na nossa vida. É isso. Beijo de luz da lua. Espero aos poucos estar trazendo melhores informações para vocês e a gente se vê no próximo vídeo.